mas de uma maneira mais veemente isso está acontecendo agora. Por quê? Porque todos nós sabemos que essa pandemia chegou para que pudéssemos interiorizar, para que tivéssemos tempo, né, de olhar para dentro de nós e que pudéssemos, a partir daí, nos transformar. Tem alguma coisa assim, da minha parte, tem transformador aí na frente? Olha lá fora. E pudéssemos, então, nos transformar. Então, essa é a minha proposta, tá? Se o nosso diretor permitir, se todo mundo concordar, eu tenho intenção de trabalhar, de fazer, de falar, se tiver espaço para isso, uma vez por mês. Tipo assim, toda quarta, sexta-feira, onde o tema não vai ser pegar o livro de André Luiz e seguir, mas o tema vai ser abordagem do mundo espiritual, né, baseado nas obras de André Luiz. Existe na internet grupos que fazem estudo aprofundado da obra de André Luiz. Eu estou fazendo um deles, mas o estudo aqui não vai ser tão aprofundado. A proposta é a gente estar abordando e, para ser franco, a gente está tentando despertar consciências, ou despertar nossa consciência. Porque a gente vê muito falar que nós temos que despertar consciência. E trabalhamos com a questão do autoconhecimento. E dentro da questão do autoconhecimento, a gente trabalha com a busca dos valores baseados nos ensinamentos de Jesus. E de repente, refletindo, parando para pensar, e talvez vocês concordem comigo, talvez não, nós chegamos à conclusão que a conscientização e a reforma interior passa sim, ou a reforma interior, não a conscientização, a reforma interior passa sim por essa busca para fortalecermos e conquistarmos os valores baseados nos ensinamentos de Jesus. Sim, para transformar a humanidade, nós precisamos desse autoconhecimento, precisamos desses valores em nós, através de atitudes. Mas a conscientização, aí eu parei nessa palavra, né? Desabrochar consciências, ou termos essa consciência, ou o máximo de espíritos encarnados tomar consciência de. E aí eu parei para pensar e falei assim, nos ensinamentos de Jesus, nós temos há tanto tempo a palavra dele, nós temos o Evangelho, nós temos a codificação de Kardec, que clareia os Evangelhos dentro da doutrina. Então, a conscientização, eu entendi que passa por um outro caminho. E parei para pensar, e André Luiz me ajudou muito nessa história, eu parei para pensar e falei assim, o que é que vem a ser essa conscientização? E aí nós percebemos e achamos e entendemos, não estou dizendo que a espiritualidade falou isso ou aquilo, não, nós entendemos que essa conscientização passa por um choque de realidade. Qual choque de realidade? O que é que nós precisamos saber que nós não sabemos? Ou para o que é que nós precisamos acordar que nós não acordamos ainda? Qual é o caminho? E aí, analisei assim, quando nós acreditamos, né, que a vida, que o espírito não morre, nós somos espiritualistas, não é mesmo? Quando nós acreditamos que o espírito, através de várias vidas, ele encarna na Terra para evoluir, nós somos evolucionistas e reencarnacionistas. E também somos espiritualistas.
humanistas, lógico, tá? Mas quando que nós somos espíritas? Quando nós acreditamos que existe um mundo espiritual melhor do que o nosso é cópia dele, e que existe uma vida real, e que essa é a nossa vida real no mundo espiritual. Então, quando nós acreditamos nisso, nós somos espíritas. Porque a doutrina espírita veio trazer para nós, levantar o véu que cobria a morte. A doutrina veio nos mostrar o outro lado da vida. Veio nos dizer assim, a espiritualidade veio em massa, na época de Kardec, falar assim, gente, aqui do outro lado é a vida, aí é uma passagem, aí é uma escola, aí é o momento que vocês estão vivendo para aprender. Foi isso que eles vieram trazer para a gente. E trabalhar em cima dessa conscientização, o Evangelho de Jesus, que já tinha 2000 anos que nós estávamos caminhando aí, tentando aprender alguma coisa e não conseguimos. Então, essa consciência de que existe um mundo espiritual e que é lá a nossa vida real, é a consciência que nós precisamos, no meu entender, para fazer a reforma interior, para trabalhar os valores internos e para reforçar em nós os ensinamentos de Jesus. Mas aí alguém vai dizer para mim assim, mas lógico que eu acredito no mundo espiritual. Eu acredito, mas vivo como se ele não existisse. Quantas vezes por dia nós paramos para pensar o que eu estou pensando ou estou fazendo pode ser influência espiritual e não é real da minha cabeça e do meu coração? Quantas vezes durante o dia nós paramos para analisar qual será a companhia espiritual que eu estou tendo nesse momento? Como que o conhecimento do mundo espiritual interfere na minha maneira de agir? Como a maneira de eu saber que o mundo espiritual existe está melhorando a minha tentativa de reforma interior? Nós somos espíritas e acreditamos no mundo espiritual, mas se nós tivermos de fato a consciência da plenitude deste mundo, nós vamos nos fortalecer para trabalhar o nosso interior, para trabalhar a transformação que a humanidade precisa ter a partir da nossa transformação. Então entendemos que despertar a consciência é termos a certeza e entendermos como as coisas acontecem para que essa vida seja como é, para que estejamos aqui aprendendo, evoluindo, etc. Então, essa é a proposta central, conhecer o mundo espiritual. E realmente, muitas informações nós temos a esse respeito, uma biblioteca, uma bibliografia extensíssima, principalmente e de uma maneira esplêndida a obra de André Luiz. André Luiz coloca o cotidiano, vai abordando em cada livro essa realidade pulsante à nossa volta e a interferência dela na nossa vida. E o trabalho que acontece no mundo espiritual para que possamos evoluir e para resolvermos problemas comecinhos da nossa existência. Então, assim, os livros dele, pelo menos nessa segunda leitura, estão promovendo em mim, né, uma conscientização muito grande e um reforço na minha postura para a reforma íntima. Bom, Emmanuel, no livro Libertação, que é o 6º livro, engraçado, eu já tinha preparado a palestra, comecei o 6º livro, e aí na introdução eu encontrei essa história de Emmanuel. E ela, de alguma forma, ilustra
Emmanuel nos fala sobre uma lenda egípcia. E é a lenda do peixinho vermelho. E ele nos diz que tinha um lago num lugar muito bonito, mas não era um lago tão grande assim, mas um lago rodeado de muitas pedras, com muita vegetação. E tinha um riacho que chegava neste lago, uma água fininha, né? Pouca água, mas uma água muito cristalina, e que no final desse riacho, em algum local, tinha um lugar onde a água saía, era cercado por uma tela. E nesse lago viviam vários peixes. Peixes brilhantes, peixes assim lustrosos, peixes rojos, peixes preguiçosos, porque o lugar era muito bonito, muito aconchegante, e eles ficavam nos cantinhos, ficavam na lama, e tinha muito bichinho para comer. Mas entre esses peixes tinha um peixinho vermelho. Era um peixinho que sofria muito, porque os outros peixes sempre chegavam primeiro ou eram maiores e atropelavam o peixinho para comer as larvinhas que chegavam no lago, e viviam sempre empurrando o peixinho para o lado para ele não entrar naquelas locas onde os peixes dormiam. E esse peixinho vivia naquele vai e vem no meio daquele lago, e ele ficava tão desprezado e tão sozinho que ele resolveu fazer um inventário do lago. Então ele conhecia todos os azulejos daquele lago, ele conhecia todas as pedras, ele sabia onde a lama era mais profunda, ele sabia onde era mais raso, era para tomar cuidado. E ele, um dia, dentro desse trabalho de pesquisa, ele descobriu a saída desse lago e viu aquela tela. E aí, na hora que ele viu aquela saída, ele teve uma ideia: e se eu fosse buscar novas aventuras? E com muito esforço, embora ele fosse um peixinho muito esperto, ele passou perdendo algumas escaminhas, ele conseguiu passar por aquela tela, né? E começou a nadar. E começou a descobrir árvores, fazendas, casas, homens, animais. E ele foi ficando maravilhado e foi partindo de lago em lago, descobrindo novas coisas. E sempre com muita sede de aprender, ele caminhou por esses lagos, esses riachos que iam acompanhando até chegar no mar. E quando ele, junto com as águas, né, caiu no oceano, ele ficou maravilhado. Ele nunca imaginou que existiria um lugar igual aquele. E aí ele conheceu bichos enormes, conheceu a baleia, conheceu o polvo, e ele conheceu tanta coisa, e fez tantos amigos, e ficou tão maravilhado, e aprendeu tanta coisa, que ele aí se instalou num belo palácio de coral que tinha no fundo do mar, com vários peixes que eles conviviam muito bem no estudo e no aprendizado que cabe à vida dos peixes. Aí um belo dia, ele lembrou dos seus amigos lá do lado e pensou: quando um peixe falou com ele que existiam estiagens e que o lugar mais seguro para se viver era no oceano, porque a água toda deslocava para o oceano, e quando a estiagem fosse muito grande, os lugares, os lagos secariam. Aí ele ficou muito preocupado com os peixes do lugar que ele tinha nascido. E ele resolve voltar para contar para os peixes tudo que existia fora daquele lago, tudo que existia fora daquela vida tacanha que eles viviam. E aí, com muito esforço, ele faz o caminho de volta até chegar no lago. Como ele sempre foi muito estudioso, nunca foi glutão, sempre levou uma vida muito simples, ele estava magrinho ainda, conseguiu entrar e contou para os peixes. Primeiro ele achou que ele ia ser recebido com alegria, que todo mundo ia dar atenção para ele, e descobriu que ninguém nem tinha percebido que ele tinha ido embora. Né? Então ele chegou lá na humildade dele e falou: ninguém nem deu para a minha falta.
e foi procurar o rei dos peixes, que era um peixão, né, que foi nomeado rei. E contou para ele tudo que ele viu e aprendeu, e esse mundo que existia. E aí o rei, para não falar que ele não era democrático, né, ele juntou o povo todo, os peixes todos, e ele mandou o peixinho falar com todo mundo. E o peixe contou. Contou da vida, contou das coisas que ele viu, contou do que ele aprendeu, contou do mar imenso que ele conheceu e dos riscos que aconteceram naquele lago. E os peixes, então, começaram a rir. E acharam muito engraçada aquela história. E o rei, para poder ridicularizar mais ainda o peixinho, falou assim: me leva na saída para esse lugar maravilhoso. E o peixinho levou todo mundo lá. Aí que eles viram direito, porque nenhum deles cabia naquela tela. E o peixinho pegou e falou assim: não, mas eles teriam que fazer regime, comer menos, agir mais, teriam que trabalhar para emagrecer, para caber dali e conhecer aquele mundo maravilhoso. Bom, quase que ele foi enxotado dali, aliás, quase não, né? Praticamente foi, passou pela gradinha de novo e foi embora para o mar. Algum tempo depois ele teve notícia de uma grande estiagem e descobriu, né, que todos os peixes daquele lago tinham morrido dentro da lama. E Emmanuel vira para a gente e fala assim: André Luiz é o peixinho vermelho. E ele vem, através da sua obra, para nos contar as maravilhas do mundo espiritual. E muitos de nós acreditam no que ele está falando, né? Muitos, né, conhecem de alguma forma as informações do mundo espiritual, mas não dão importância a isso, né? Outros tantos vão de alguma forma acordando para isso, mas não é para estranharmos a dificuldade de André Luiz, como foi a dificuldade do peixinho. Porque com o tempo nós vamos aprendendo e reconhecendo o valor da sua obra. Aliás, ele fala que a obra de André Luiz seria valorizada muito tempo depois de escrita. A bem da verdade, em 1943, André Luiz escreveu O Nosso Lar. Quando que virou filme e quando que nós estamos começando a valorizar? E aí, o Geraldo Lemos, num trabalho, num estudo, né, da obra de André Luiz, ele coloca que quando os livros saíram, um grupo de médicos, né, pediu para marcar hora com o Chico Xavier para poder, porque Chico Xavier e André Luiz fizeram dobradinho, né, para fazer esse trabalho juntos. E orientado e de alguma forma direcionado por Emmanuel. Eu sempre pensei isso. E aí, eu já volto no caso que eu ia contar. E aí, Geraldinho fala que o Chico Xavier contou que a obra de André Luiz ela foi programada, mentalizada, dirigida, organizada por um grupo de sábios da antiguidade, que Chico Xavier tinha falado isso para ele, 12 sábios, mas nunca falou o nome deles. Muito humilde, muito modesto, que era o nosso querido Chico, depois de muita insistência, ele falou para o Geraldo Lemos que um deles era Sócrates. Tudo a ver, né? Nós sabemos que Chico Xavier, uma das encarnações dele, ele foi Platão, que era discípulo de Sócrates. Então tinha toda uma afinidade, né, espiritual dentro desse trabalho. Mas voltando lá, já que eu comecei pela tangente, não foi onde eu queria, daqui a pouco eu volto onde eu queria. Aí diz que esse grupo de médicos pediu essa reunião com o Chico Xavier, e nessa reunião eles falaram que eram médicos espíritas
e falaram que tinha erros na obra de André Luiz. Se, por favor, o Chico, junto com a editora, não podia providenciar e colocar uma errata onde tinha os erros, para poder não pegar mal para a doutrina e tudo. E o Chico, dentro da sua humildade, pergunta se ele não vai fazer nada, ele ia consultar o autor dos livros, né? Que ele estava ali, o André Luiz estava ali, que ele ia perguntar para André Luiz. E aí, para um pouco, eles ficam esperando lá, né? Até que ele entende, vira e fala assim: André Luiz mandou avisar que não tem erro nenhum, que é os senhores que estão enganados, e que o tempo irá mostrar a verdade. E depois de 50 anos, né, mais de 50 anos, a gente começa a ver estudos médicos como o Dr. Deste e tantos outros, demonstrando, trabalhando, mostrando para a gente a realidade e que corrigiu a medicina da obra de André Luiz, né? O valor de tudo aquilo que ele colocou para a gente. Embora, na nossa ignorância, na minha, por exemplo, pelo menos, as partes científicas, a gente lê e não entende nada, né? Mas não tem problema. Tem as outras partes que a gente entende e uma hora a gente acaba entendendo tudo, né? Mas não é por isso que nós vamos deixar de ler a obra de André Luiz. Então, na verdade, a minha proposta, se eu conseguir, com essas ideias, fazer com que todo mundo comece a ler as obras de André Luiz, pelo menos, eu já vou achar que eu consegui uma grande vitória, né? Porque o objetivo é esse. E Emmanuel nos diz que a obra de André Luiz, a leitura da obra de André Luiz, eleva a nossa vibração, trabalha o nosso inconsciente na conquista desses valores que nós precisamos conquistar. Tá? Então, realmente estou apaixonada por André Luiz, né? Eu recomendo a leitura não só dos livros principais, mas de toda a obra, porque vai se estendendo, né, em muito esses livros. Licença só um pouquinho. O computador é do ladinho desse que nós não enxergamos, né? Então, vamos ter informações sobre esse mundo. Por quê? Por que nós não enxergamos o mundo espiritual? Nós não enxergamos porque Deus, na sua infinita misericórdia, quer para evoluirmos todos sós. Ele não quer nem louco. Porque se nós vivêssemos as duas vidas que nós vivemos, a vida física e a vida espiritual, nós não daríamos conta e chegaríamos a um processo de loucura. Primeiro, pelas informações sobre a nossa própria vida que nós teríamos. Não daríamos conta de gerenciar isso. E segundo, nós temos muito louco que é internado, que de alguma forma faz tratamento. Por quê? Porque não dá conta de gerenciar o conhecimento e as informações desse mundo espiritual. Então, nós não vemos o mundo espiritual, embora ele seja maior do que o nosso e esteja do nosso lado, porque nós não temos, dentro da nossa limitação física, condições para isso, né? Então, Deus foi profundamente amoroso quando nos poupou, né? Ou permitiu que essas informações ficassem de alguma forma embaçadas durante nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Aí o André Luiz, no livro A Vida Cristã, fala assim: não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender.
porque estamos excessivamente distantes do céu, muito longe, né? Nós temos muita coisa para aprender, nós temos muita coisa para evoluir, embora já tenhamos caminhado bastante, já tenhamos aprendido muitas coisas. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. E é aí que nós temos o grande problema quando desencarnamos. Aliás, começa na morte. Primeiro, a nossa maneira de encarar a morte. Se nós sabemos do mundo espiritual, se nós sabemos que lá é a vida real, se nós sabemos que quando desencarnarmos nós vamos voltar para casa, nós não vamos morrer, nós não vamos acabar, nós vamos voltar para casa, tirar essa roupa, jogar fora e voltar para casa. Se nós sabemos que nossos entes queridos normalmente fazem parte de um grupo familiar que vem juntos para evoluir a várias encarnações e provavelmente, com algumas variações, esse grupo familiar vai continuar caminhando junto ainda por um bom tempo. Então, nós não perdemos ninguém e ninguém nos perde. Nós estamos caminhando juntos, embora em situações diferentes, mesmo quando desencarnamos. Se nós tivermos de fato consciência disso tudo, justifica o drama, a dor e o sofrimento que nós sentimos na desencarnação? Se isso de fato for uma realidade na nossa vida, nós temos que encarar a morte de uma forma diferente. Quando falamos em pandemia, quando a espiritualidade fala em pandemia, em morte em massa, a espiritualidade fala assim, todo mundo vai morrer, todo mundo tem a hora marcada para morrer, porque está bem na hora. O fato de morrer todo mundo junto ou morrer separado, isso não muda, né? Porque no mundo espiritual eles vão fazer todo um esquema para poder atender tudo isso. Então, nós, às vezes, achamos a fala dos espíritos assim estranha, porque que não, né? Qual o problema? Por que esse drama? É assim que eles pensam e falam, por que a gente faz esse drama todo? Então, na verdade, a morte só vai aguçar a nossa consciência, só vai nos permitir enxergar o que nós não enxergamos hoje. Para uns vai ser muito bom, para outros extremamente frustrante, mas é caminhar, é tocar para frente e tentar novos caminhos, né? E buscar novas oportunidades. Bom, no livro A Reforma, agora para a gente ter ideia dessa multidão, né? A Reforma Íntima Sem Martírio. Eu coloquei aqui 2013, porque é importante essa data, que eu fiz algumas correções no texto em função da data. Composta de aproximadamente 30 bilhões de almas, a população geral da Terra tem hoje um contingente de pouco mais de 1/6 de sua totalidade no corpo carnal. Considere-se que nessa extensa e vigorosa teia de ondas, mesmo, vocês estão vendo, né? Mesmo esses 5/6 de criaturas fora da matéria, tem como centro de interesse o planeta das provas e expiações terrenas, influindo sobremaneira na economia psíquica da humanidade, em perfeito regime de troca, determinando mais do que imaginais os rumos coletivos individuais da dignidade ou da leviandade de propósito, na paz ou no conflito armado. Gente, a Irmã está falando para a gente que esse mundo que nós não vimos comanda esse mundo que nós vivemos. Ela está falando, a correção é porque 30 bilhões, gente, não existe um censo
né, sobre a população total do planeta. Mas alguns espíritos fazem algumas observações, e nós temos, em 1952, o Emmanuel fala que nós tínhamos 20 bilhões de espíritos desencarnados conscientes, né? Tinha 3 bilhões encarnados na época, e o restante eram espíritos desencarnados inconscientes. Além da Hermance, nós temos também o André Luiz, que fala na ordem de 35 bilhões. Não importa o número, não importa. Nós ficamos com 30 bilhões para tipo uma média, só para a gente ter uma ideia, tá certo? Então, André Luiz fala que já passou pelo planeta 72 bilhões de espíritos, entre os que estão e os que já passaram, e foram para outros planetas, outros mundos. Então, se nós considerarmos os 30 bilhões, em 2003 eram 5 bilhões a população, hoje nós somos 7,8, quase 8 bilhões. Então, em vez de um sexto, vai ser um quarto. E o que faltou, né? Então, um quarto encarnado e 3/4 desencarnado. Então, nós achamos que o planeta Terra, que o nosso mundo, é só nós aqui que estamos encarnados. Mas não. O mundo que nós vivemos, o planeta que nós vivemos, é quem está encarnado e quem vive no entorno, quem vive na psicosfera e nas esferas concêntricas que rodeiam o nosso planeta. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. O importante é percebermos que nesse imenso 30 bilhões, todos estão de alguma forma influenciando. E principalmente esses 3/4 de criaturas que não estão encarnadas, elas fazem parte do planeta Terra e estão interessadas aqui ou para prejudicar o nosso processo evolutivo ou para acelerar esse processo evolutivo. Então, na verdade, eles de alguma forma e sempre influenciam de uma maneira muito grande as nossas vidas e os destinos do nosso planeta. As decisões sobre guerras, né? Até as decisões sobre pandemias ou não. Então, por que é importante a gente ter conhecimento desse mundo espiritual? Porque é o nosso mundo e está influenciando diretamente na nossa vida. Bom, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a Terra. Então, Kardec nos alertou sobre isso. Então, isso aqui é uma escola. É uma escola. Nós temos aqui 8 bilhões encarnados, o resto está, de alguma forma, no mundo espiritual, tentando fazer alguma coisa para o bem ou para o mal. E, então, nós temos a população da Terra aproximadamente 30 bilhões, população encarnada 7,800 e mais alguma coisa, e população desencarnada, então, 22,2 bilhões. Tudo isso faz parte do nosso planeta. Essas populações que nós temos aí, elas aumentam, diminuem, estabilizam. Igual a população de um país, essas populações, tanto a da Terra, quanto a encarnada, quanto a desencarnada, ela pode aumentar, diminuir ou estabilizar. A encarnada para a desencarnada, ela aumenta ou diminui a partir da natalidade e mortalidade. Apesar de que a natalidade aumentou muito, mas nos planetas mais evoluídos ela tende a diminuir. E a mortalidade, de alguma forma, mais controlada
no nosso planeta. Mas só para vocês terem uma ideia, quem tiver interesse entra no censo demográfico aí, que acontece toda horinha, nasce cerca de 200 mil espíritos encarnam por dia e desencarnam cerca de 100 mil, só de uma maneira geral, o dobro que encarna do que desencarna. Bom, e a população total do planeta, incluindo encarnada e desencarnada, ela aumenta ou diminui através da emigração ou imigração. Essa emigração e imigração, elas podem ser ordinárias ou extraordinárias. As extraordinárias são as que acontecem em massa, né? Por exemplo, espíritos iluminados vêm e reencarnam para nos auxiliar. Então, vamos falar um pouco sobre essas emigrações e imigrações. O número de espíritos no nosso planeta pode aumentar por causa de espíritos que vêm de outros planetas, né, para poder nos auxiliar no processo evolutivo, igual está acontecendo agora. Nós sabemos que há algum tempo os espíritos de luz de outros planetas, de outros mundos estão reencarnando e Chico Xavier falou que até 2025, 200 mil espíritos vão reencarnar, espíritos iluminados para nos auxiliar. Vem também aumentar o número de espíritos no nosso planeta, aqueles que são exilados de outros mundos e que não deram conta de acompanhar o processo em mundos mais evoluídos e reencarnam para, além de nos auxiliar, dentro da moral ou dos valores do mundo que nós estamos, eles vão acelerar o processo evolutivo deles. Então, são exilados de outros mundos. E também pode aumentar o número de espíritos no nosso planeta, espíritos que vêm de outros. Nós já falamos dos exilados e já falamos dos espíritos de luz, né? Então, nós temos, dentro da emigração, são os que vêm, né? E os que saem de nosso mundo, nós temos aqueles espíritos que são muito bons e, de alguma forma, vão para mundos inferiores em missão. Dizem que no nosso planeta, ou no mundo como o nosso, são pouquíssimos, que vão para mundos inferiores em missão. Mas temos os que evoluíram o suficiente e vão para mundos superiores, né? Então, nós temos espíritos que chegam e que saem, né? E isso vai fazendo com que esse número deixe de ser 30 bilhões, passa a 32, 35, cai mais, é o número que se mantém mais ou menos dentro desse patamar. Então, existe um aumento, uma diminuição desses espíritos. Bom, nós vamos até chegar a esse gráfico e aí depois a gente continua em outra oportunidade. Isso aqui é um gráfico de pizza, né? Todo mundo está vendo aí o gráfico de setores. E esse gráfico, as informações dele estão no estudo, a matemática e feito pela Miriam, né? Elaborado pela Miriam. E no final eu apresento toda a bibliografia que ela utilizou, porque eu peguei esse gráfico do trabalho dela. Muito interessante. Nós temos lá em cima 12 bilhões em 2009, né? Eu adequei alguns valores. 12 bilhões de desencarnados estão em lutas e sofrimentos, alguns sem condições de reencarnar na Terra. São aqueles que estão no umbral profundo, que estão nas trevas, estão lá no umbral mais próximo da crosta, ou na própria crosta da Terra, né? Desses espíritos desencarnados, 6 bilhões, que eu pulei para 5, porque um bocado veio para cá, estão desencarnados. Como na época
E agora nós temos muito mais espíritos encarnados, um bocado lá de cima encarnou, um bocado aqui de baixo encarnou. Então, 6 bilhões eram espíritos medianos em tarefas regeneradoras. Estão trabalhando nos umbrais mais amenos, estão auxiliando, não estão todos no nosso lar, mas alguns no nosso lar, estão todos por aí. E 5,5 bilhões de desencarnados, espíritos elevados, missionários, guias espirituais e espíritos superiores. Por que eu passei para 7? Porque a espiritualidade fala que para cada espírito encarnado tem um desencarnado assistindo, né? Mesmo espíritos iluminados. Nós sabemos que o Chico Xavier tinha mão. Então nós temos aproximadamente 7 bilhões de espíritos elevados, missionários, guias, né? E aí, encarnado é só esse pouquinho do lado de cá, o resto está tudo no mundo espiritual. Esse mundo que nós não estamos nem aí, não queremos nem saber, né? Então nós tínhamos 4 bilhões encarnados de almas doentes em doloroso processo de reeducação. Ela coloca 56% tirado da bibliografia. Eu não fui na bibliografia dela conferir esses dados, porque era muita coisa. Então eu trouxe só para a gente ter uma ideia, né? Não é assim. Então, atualmente, seríamos 4,4 bilhões de almas doentes em doloroso processo de reeducação. 2 bilhões, tipo 2,7 bilhões em busca de recuperação. E 500 milhões, talvez agora uns 624 milhões, né, em trabalho missionário no planeta. O que é importante daqui? É a gente entender que quem comanda esse ladinho de cá é o lado de lá. Quem comanda a nossa evolução, o nosso processo, a nossa jornada aqui no planeta, embora os espíritos de luz nos auxiliem sem interferir no nosso livre-arbítrio, quem comanda a parada é o lado de lá. Vocês concordam comigo? Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque eles podem nos ver e nós não podemos vê-los. Segundo, porque eles influem na nossa mente, nas nossas ideias, através da intuição, através de todo um trabalho que eles têm condições de fazer, porque eles têm uma consciência mais expandida. E mesmo os espíritos inferiores, embora eles não tenham desenvolvido o lado moral, eles têm desenvolvido, muitos deles, o lado intelectual, né? Mas tem também uma enorme quantidade de espíritos que não têm consciência de que estão do lado de lá e se misturam aqui no meio de nós, nas ruas, né? A gente sabe que o Divaldo não podia dirigir porque ele via espíritos e não sabia se estava vivo ou morto, né? Então ele não tinha esse tipo de controle para poder, pelo menos eu assisti uma vez uma palestra que foi dito isso. Então isso aqui é para a gente ter uma ideia de como a coisa mais ou menos está dividida. Eu vou só mais um, tá? Está na hora de acabar, mas... Bom, mas onde está esse povo todo? Nós tínhamos ali um mundo de espírito desencarnado. Os encarnados estão aqui na Terra. Cadê o povo? Cadê o resto? Então aí nós temos aqui o quê? O campo magnético que circunda a Terra é composto por camadas ou esferas superpostas, formando as divisões vibratórias do mundo dos espíritos. Embora o meu desenho esteja, né, eu fiz uma gambiarra aí, mas dá para perceber, né, que seria toda uma divisão, e nós temos camadas em volta da Terra, camadas vibratórias. E a Terra, o planeta, é tudo isso. À medida que se afasta do núcleo, a matéria que compõe os ambientes
ambientes vai se tornando cada vez mais sutil e maior será o grau evolutivo dos 22 bilhões de individualidades que habitam essas esferas. Então, nós temos lá perto da crosta, na própria crosta da Terra, nós temos os espíritos mais inferiores, mais densos, mais pesados. E na medida que vai afastando, nós temos cada vez espíritos mais evoluídos. E só depois que nós temos as estrelas. Tudo isso acontece embaixo das estrelas, não é mesmo? Aliás, para a gente ter uma ideia, a espiritualidade informa que a cidade de Nosso Lar está a 50 quilômetros de altura em cima da cidade do Rio de Janeiro. Então está bem mais alto, tipo 6 vezes mais alto do que os aviões voam na sua altura mais alta, né? Então daí vai subindo. E o André Luiz nos mostra nos seus livros como se você estivesse descendo, quando ele vem do Nosso Lar, sem ser voltando, descendo, passando por lugares sombrios, passando por estradas desertas ou povoadas de monstros, etc, etc. A Terra, como se sabe, é um mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Assim, espíritos viciosos das mais diversas naturezas sintonizam com as vibrações deletérias dela emanadas, permanecendo a ela vinculados. Isso aqui é ruim, uma notícia ruim que nós temos. Está falando que, como vai melhorando, vai ficando mais sutil a psicosfera à medida que nós vamos subindo, aqui perto da Terra estão os mais densos, os mais pesados, né? Aqueles que ficam agarrados no solo, às vezes vão para as grutas. Então, de repente, a informação que nós temos é que os espíritos que convivem conosco no dia a dia, andando pelas ruas sem ter noção que desencarnaram, são os mais inferiores, são aqueles mais densos. E os espíritos de luz, segundo André Luiz, eles vêm até nós para nos auxiliar, para nos amparar, para nos assistir. Bom, então esse povo todo está por aí. Já olhou no relógio, mas eu vou passar só mais um, tá bom? Só para poder dar um fecho, senão fica muito no ar para acabar, tá? Bom, aquelas esferas eu trouxe para cá. Vocês me desculpem, eu vou estender 3 minutos, tá? Aquilo lá eu trouxe para cá, né? Esse é um desenho elaborado por Igorina Cunha e Chico Xavier, pelos espíritos de André Luiz Lúcius. Está no livro Cidade do Além. Aliás, um livro que estava na biblioteca aqui do André Gustavo, e que na época que tiraram os livros, ele está comigo agora, né? A gente podia tirar livros e ele está comigo. Esse livro, ele tem vários mapas, depois eu conto as curiosidades deles. Então, nós temos as várias regiões, são aquelas esferas concêntricas, e nós temos lá no miolinho, né, a estrutura física do planeta, e depois nós temos a parte marronzada, nós temos os abismos, as trevas e em seguida o umbral. Nós temos 3 umbrais, né, o abismo e as trevas, está no umbral mais profundo. Nós temos o umbral médio, onde tem aqueles desenhos. Aqueles desenhos ali são colônias espirituais e postos de socorro que existem aos milhares, centenas de milhares, para assistência do espírito que desencarna e não tem condição, pelo próprio peso do seu perispírito, não tem condições de ir para regiões mais elevadas. Nós temos onde está a estrela representa a cidade de Nosso Lar, a cidade espiritual. Nessa região, nessa parte, nós temos muitas e muitas cidades espirituais como as de Nosso Lar.
Inclusive, o nosso lar está em cima do Rio de Janeiro, em cima de Minas Gerais. Nós temos outra cidade espiritual e nós temos intenção de refletir sobre isso também. E daí para frente, então, o nosso lar está no umbral. Embora seja nosso sonho de consumo, desencarnar e ir para lá, ele ainda está no umbral, mas está quase no limite do umbral com planos mais elevados. E aí nós temos arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e diretrizes do planeta, que estão espíritos muito mais evoluídos e inclusive espíritos nas diretrizes do planeta que não precisam reencarnar, né? E os espíritos também na arte, cultura e ciência, então nós temos ali a nata do bem e do amor que habitam o nosso planeta, né? Tem outros mundos, cada um com seu entorno habitado por milhões de espíritos. Então, a proposta hoje é ir um pouco mais além, mas é importante que se ficou claro essa necessidade da gente conhecer a obra, da gente estar lendo mais um pouco, da gente estar estudando. Se nós temos dificuldade com a leitura é desse tamanho, dá um trabalho danado, né? Mas nós temos na internet, tipo, book áudio, né? São livros falados, lido, e tem ainda estudos sobre toda a obra, não esse estudo aprofundado, um estudo sobre toda a obra, vai lendo, vai explicando, então a gente não precisa ler, a gente pode ouvir. Então fica aqui a sugestão, né? Porque continuo achando que o despertar de consciência é nós tomarmos consciência e conscientizarmos o máximo de pessoas possível de que lá é a nossa casa, lá é a nossa vida, né? E que nós temos que encarar com mais tranquilidade essa passagem, porque nós precisamos dessa ida e dessa vinda para podermos evoluir e nos aprimorarmos. E que é uma honra, e que é um prêmio, e que é uma grande aventura e uma grande misericórdia de Deus estarmos aqui agora. Porque tem muita gente lá querendo descer, tem muito espírito querendo encarnar e não pode ou não tem oportunidade para isso. Então sejamos gratos, né, a Deus e por aqueles espíritos que intercederam por nós, por estarmos aqui hoje nessa grande transformação do planeta, trabalhando a nossa reforma interior. E com certeza nós viemos para auxiliar nessa grande mudança. Cada um de nós é responsável em trabalhar, em nos envolvermos nessa conscientização e nesse trabalho de resgate de valores através do conhecimento da verdade. E que o Mestre amado nos ilumine, amparando e guiando nossos passos. É a gente entender que quem comanda esse ladinho de cá é o lado de lá. Quem comanda a nossa evolução, o nosso processo, a nossa jornada aqui no planeta, embora os espíritos de luz nos auxiliem sem interferir no nosso livre-arbítrio, quem comanda a parada é o lado de lá. Vocês concordam comigo? Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque eles podem nos ver e nós não podemos vê-los. Segundo, porque eles influem na nossa mente, nas nossas ideias, através da intuição, através de todo um trabalho que eles têm condições de fazer, porque eles têm uma consciência mais expandida. E mesmo os espíritos inferiores, embora eles não tenham desenvolvido o lado moral, eles têm desenvolvido, muitos deles, o lado intelectual, né? Mas tem também uma enorme quantidade de espíritos que não têm consciência de que estão do lado de lá e se misturam aqui no meio de nós, nas ruas, né? A gente sabe que
O Divaldo não podia dirigir porque ele via espíritos e não sabia se estava vivo ou morto, né? Então ele não tinha esse tipo de controle para poder